E você que está aqui, você é bem-vindo, bem-vinda, né? Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouquinho na Bíblia? Tiago, no capítulo 1, a gente leu o Deuteronômio lá atrás, agora Tiago está lá na frente, né? Quase que já no final das Escrituras. A carta de Tiago, no capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz assim o texto bíblico. Eu queria convidar você para você assim, a gente celebrou, a gente nos alegrou cantando, mas eu queria que a gente cerebrasse, isto é, a gente pensasse um pouquinho agora, usasse o cérebro para compreender as Escrituras e crescer um pouquinho. A partir de agora, preste atenção. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você pode repetir comigo, à guisa de facilitar a sua compreensão? Vamos lá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bom, a conversa aqui ela já é inicial, e Tiago diz para mim e para você que é para todo homem. Então, a Bíblia não está restringindo o ouvir para algumas pessoas, a Bíblia está dizendo para todas as pessoas o dever é de ouvir. Toda vez que a Bíblia manda a gente fazer alguma coisa, é uma ordem, é um mandamento, e descumprir é desobediência, é pecado. Então, Tiago vai usar algumas palavras aqui que são importantes. Todo homem seja pronto para ouvir. A palavra pronto cai de paraquedas no nosso português. A palavra grega. A palavra grega é táxi. Exatamente de onde vem os táxis que você já deve ter utilizado na vida. A Bíblia está dizendo, todo homem seja táxi para ouvir. O táxi tem que estar à disposição. Se nós precisarmos de um táxi aqui agora, o táxi tem que estar disponível, senão ele perdeu a corrida. A Bíblia está dizendo, no tocante a ouvir, seja pronto, seja táxi. Aí ela vai usar agora uma outra palavra, tardio para falar. Aí essa palavra não cai de paraquedas no português, mas a palavra grega traz a ideia de alguém que tem um problema mental. Bom, para ouvir, eu sou táxi. Precisou de mim para que eu escute, eu estou aqui pronto. Mas para falar, diz o texto bíblico, eu preciso ser tardio, alguém que tem uma deficiência mental. Você fala com a pessoa e a pessoa demora a reagir. Você faz uma pergunta, ela demora a responder. É o que a Bíblia está dizendo. Para ouvir, rápido. Para falar, demora. Não só para falar, mas o texto bíblico vai usar a mesma palavra para se irar. A Bíblia está dizendo, tardio para se irar. Para ouvir é táxi. Para falar, como se você tivesse um problema mental. Para se irar, como se você tivesse um problema mental. Por essa razão, eu queria conversar com vocês, irmãos, sobre esse tema. Quem tem ouvidos, ouça. Esta expressão, quem tem ouvidos, ouça, é repetida lá em Apocalipse, a carta às igrejas. Todo final da carta, das 7 cartas às igrejas, a palavra de Deus terminava dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a minha palavra, quem tem ouvidos, ouça. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, à guisa de reflexão. Você acha que no nosso mundo atual, está mais fácil encontrar pessoas dispostas a falar? Resposta número A, letra A. Está mais fácil encontrar pessoas para se irar? Resposta B. Ou está mais fácil encontrar pessoas para ouvir? Resposta letra C. Ou
letra D, nenhuma das alternativas anteriores. Qual alternativa você acha que é mais válida? Você acha que as pessoas estão mais dispostas a falar? Mais dispostas a irar? Ou não, pastor? Não. A gente está numa geração, de uma turma, que gosta bastante de ouvir. Está fácil de encontrar alguém para ouvir. Ou, pastor, eu não concordo com nada disso. O povo não quer nem falar, nem me irar e nem ouvir. A minha resposta é a letra D, nenhuma das alternativas anteriores. O que você acha? Bom, eu acho que aqui a gente é unânime numa resposta, que está muito difícil encontrar pessoas dispostas a ouvir. Está muito difícil. Para todo lado. E quando eu quero dizer ouvir, eu estou dizendo exatamente no sentido de que você escuta e você se compromete com aquilo que você escutou. Karine, você pode ficar em pé, por favor? Você pode ficar em pé? Por que você ficou em pé? É porque você me ouviu e você me atendeu. É nesse sentido. Pode se sentar, Karine, obrigado. Você percebe? Por que a Karine reagiu à minha voz? Ela escutou, ela ouviu e ela se comprometeu com aquilo que foi escutado. Todo mundo ouve um sermão? Joia. Todo mundo se compromete com o sermão ouvido? Dislike. De joia. Você está conseguindo compreender? A gente escutar é uma coisa, a gente comprometer com aquilo que foi escutado é outra coisa. Eu sou de uma época, irmãos, vocês conheceram, a maioria de vocês, a minha mãe, e vocês conheceram o meu pai. Quando eu era criança, só a maneira como meu pai me olhava, eu já sabia do recado. Se eu fiz alguma coisa e o meu pai me olhava diferente, eu já tremia as pernas. Eu sabia que lá em casa nós tínhamos uma lanchonete, tinha uma varinha que ficava em cima, tinha uma chapa de fazer hambúrguer, um exaustor que sugava aquela fumaça, e em cima ficava uma vara. Irmão, quando o meu pai levantava a mão para pegar aquela vara, só no olhar dele eu sabia que ele ia pegar a vara ou não. Hoje você acha que a geração está igual? O pai olha para o filho, encara, grita, promete, vou te bater, e o menino? O menino sai dando risada, moço. Quando não afronta o próprio pai, a própria mãe. Os tempos mudaram, a gente não escuta mais com os mesmos ouvidos que a gente escutava na nossa época. Quando meu pai dizia, meu filho, eu gostava muito de jogar bola, não que eu soubesse, mas eu gostava, lá no campo de Sapé. E a minha mãe dizia, você vai, até as 11 horas da manhã, você tem que estar aqui para o almoço. Ah, irmão, brinca mais do que pode para você ver, chega depois das 11. A varinha de marmelo rodava na canela. E aí, eu começava até a trupicar assim com o pé. E a varinha na perna, sem dó. Mas quando falava, eu tinha ouvidos. Eu comprometia com o que falava. E fui uma criança difícil. Não. Aí a nossa geração, a gente parece assim que a gente mudou um pouco a criação. A gente acha que os nossos pais estavam errados, então eu vou fazer diferente. E aí os nossos meninos não estão escutando, é nem polícia mais. Mas aí é outra conversa. Não quero falar disso agora com você. Mas eu queria só chamar a sua atenção nesse aspecto. Você quer saber se uma pessoa é boa para ouvir? Conversa com um pastor, conversa com um psicólogo, conversa com um psiquiatra, que lida com gente tete a tete, no consultório, no gabinete, você vai ver. Não foram uma, nem duas vezes, nem 5 vezes que isso aconteceu, de alguém chegar para o pastor, para mim ou para qualquer outro pastor, e falar, pastor, eu preciso de um conselho. E aí ele senta no gabinete, e ele abre a boca, começa a conversar, falar. E aí quando você começa a falar, mais do que depressa, eu tenho que ir, pastor, eu tenho que sair. Ou seja, ele não foi para ouvir, ele foi para falar. Uma geração que não sabe ouvir, o que terá para falar?
Nós somos educados, irmãos, por exemplo, na internet. O que a internet manda a gente a fazer? A falar. Você vê um vídeo e a pessoa que está fazendo o vídeo, ela fala assim: deixa no comentário a sua opinião. Deixa aqui o seu aval. Deixa se você gostou um like. Ou seja, o incentivo é a fala. O incentivo não é a audição, ao ouvir. E aí nós estamos numa geração de tanta informação, mas numa geração analfabeta. Sabe pouco de Bíblia, sabe pouco de vida, sabe pouco das coisas, porque não para ouvir, tem dificuldade de ouvir. Aí, eu queria só chamar a sua atenção nesse aspecto. Por que uma ovelha muitas vezes se perde? Porque parou de ouvir o pastor ou a liderança. Por que um filho se perde? Porque parou de ouvir o pai. Por que às vezes um casal se desentende? Porque parou de ouvir o cônjuge. Porque em casa a gente tem, na família da gente, um grande perigo de diálogo virar monólogos. Diálogo é: eu falo, tu me ouve, para depois você falar e eu te ouvir. Isso é diálogo. Monólogo é: eu falo e você não ouve, porque eu sei que daqui a pouco você vai falar e eu não vou ouvir. É o que tem acontecido nas famílias, correto ou não? Em algumas casas tem um casal falando com os filhos, ou os filhos falando com o casal, com os pais. Está todo mundo falando, mas não está acontecendo diálogo. Está acontecendo monólogos. Um falando sozinho e o outro não está ouvindo. E nós homens, a gente é mestre para a gente desligar, não é assim? Se a mulher fazer aquela pergunta cruel para nós: o que eu falei? Meu Deus, arrebenta com nós. A mulher está falando, tem 15 minutos. Lá por volta dos 2 minutos a gente já desligou. A gente só está olhando. O homem é assim. Aí o homem está pensando na conta, no pneu do carro que ele tem que calibrar, o carro que ele tem que abastecer. Ele está pensando, e a mulher está lá, pá, 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 pá. É monólogo. Isso não é diálogo, monólogo. Meu bem, o que eu acabei de falar? Ih, rapaz, lascou. Não faz essa pergunta não, moça. Ilustrando só para te provocar a pensar comigo. Irmãos, numa geração que a gente não consegue ouvir, não haverá diálogo. A gente, para ouvir, é escutar e me comprometer com aquilo que escutei. Está entendendo? A gente está numa geração de congressos, a gente participa de congressos, a gente participa de palestras, a gente participa de cultos, a gente participa desses negócios tudo. E não é que isso é ruim, mas se você só foi lá e escutou, você não muda de vida. Eu participo de cultos. Quantos cultos eu já participei na minha vida? Eu não faço ideia. Eu estou em quase todos os cultos da igreja. É raro um que eu não vá. Pois é, mas se eu for ouvir, mas não me comprometer com aquilo que eu ouvi, eu perdi. Eu só fui corpo presente. E aí não tem diferença nenhuma minha para o banco da igreja. O banco da igreja está me ouvindo tanto quanto você. Agora, o que você pode fazer e que o banco da igreja não pode fazer? Você pode me escutar e comprometer com a voz escutada. Pastor, é a palavra de Deus, então eu quero obedecer. Eu quero aprender, eu quero crescer. Aí eu queria pensar com vocês, irmãos, 3 coisas que são consequências na vida de quem perdeu a capacidade de ouvir. Pastor, será que alguém que para de ouvir, ele é prejudicado? Eu acho que é muito. Eu vou citar pelo menos 3 áreas que ele é prejudicado. Primeira área: quem parou de ouvir não serve para ser ouvido. Deixa eu te dar um conselho, se você me permite. Nunca escute alguém que não para escutar ninguém. Se uma pessoa não para ouvir, ela não para aprender, ela não para crescer, não ouça o conselho dessa pessoa. Não ouça. Quem parou de ouvir não serve para ser ouvido. Só ouça quem ouve a Deus. Se você estiver diante de alguém que está ministrando a palavra, está te dando um conselho, está te dando uma orientação, lembre disso. Essa pessoa se compromete com a voz de Deus. Ela para ouvir Deus. E como que Deus fala? Pela Bíblia, através da pregação. Essa pessoa tem compromisso? Tem, pastor. Então eu posso ouvi-la. Ela tem alguma coisa para me ensinar.
Agora, essa pessoa ela não tem compromisso com a Bíblia, ela não ouve a Bíblia, ela não se compromete. Eu não tenho nada para ouvir dela. Eu não tenho. Só pare para ouvir quem para ouvir a Deus. E o ouvir aqui é o sentido de se comprometer. Agora, a segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, segunda verdade, escute essa: a ausência de fé. Qual é a consequência na vida daquele que parou de ouvir? É que ele para de ter fé, pois a fé só é gerada em quem ouve o Evangelho. Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu parei de ouvir a palavra de Deus, eu parei de ter fé. Razão porque pode ser que eu esteja falando com muitos aqui agora, muitos que estão sendo dominados por medo, dominados por temores, mas não dominados pela fé, porque parou de ouvir as Escrituras. Quem para de ouvir a Bíblia anda com medo, tem medo de tudo e de todos. Ele está com medo de ficar desempregado, ele está com medo de não conseguir pagar a conta, ele está com medo de não saber cuidar do filho, ele está com medo de viver a vida conjugal, ele está com medo de tudo, porque ele parou de ouvir. A fé vem pela pregação, e a pregação do Evangelho. Então, quando você está ouvindo aqui agora uma pregação bíblica, não esqueça disso, Deus está gerando fé em você. João vai escrever, ele diz: esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A vossa fé. O que vence o mundo não é a minha saúde, o que vence o mundo não é a minha amizade, o que vence o mundo não é a minha força, o que vence o mundo é a minha fé. E quando que eu recebo fé? Pela pregação. Aí que está um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Quem parou de ouvir está com a fé frágil, está com uma fé ou quase morta, ou indo para a morte. Pois é. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Quem é pior? Pensa comigo aqui. Só título de reflexão. Se você veio no culto ano passado, se você é daqui da nossa igreja, ou gente que é de outra igreja, se você veio no culto uma vez por semana, em 2022, todo, você participou pelo menos de 52 cultos. Então eu vou jogar para baixo para arredondar a conta, 50 cultos. Significa que você deve ter ouvido 50 mensagens, se você veio uma vez. Que quem vem uma vez no culto é um crente ainda fraco. Ele precisa melhorar, mas estou considerando isso. Você ouviu 50 mensagens. Uma pessoa aqui de Alto Caparaó, ela odeia a igreja. É um exemplo que eu estou falando. Não estou pensando em ninguém. Só um exemplo. Uma pessoa, ela não quer Deus, ela não quer igreja, ela tem raiva de crente. Ela não ouviu uma mensagem. Você ouviu 50, mas você só escutou. Então está aqui a pessoa que ouviu 50 mensagens, só escutou. Está aqui o ímpio, que não quer Deus, não quer crente, não quer evangelho, não ouviu nenhuma mensagem. Tem diferença desse irmão que escutou 50 mensagens, desse ímpio que não escutou 50 mensagens? Tem diferença? Não tem diferença nenhuma. Agora, quem que é pior? O que escutou 50, mas nunca se comprometeu, ou o que nunca escutou e por isso não se comprometeu? Qual que é pior? Na minha cabeça, pior é aquele que escutou, porque em escutando desprezou a voz de Deus. E aí Jesus falou que o teste, se eu sou ou não sou crente, é: as minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então você quer saber se você é crente? Não é se eu tenho um nome na igreja, não é se eu vou no culto. Você quer saber se eu sou crente? É se eu estou ouvindo a voz de Cristo. Como que eu ouço? Pela palavra. A palavra é Cristo revelado. Pois é, aí, presta atenção. Eu queria com essa palavra incentivar você a se comprometer mais. Que hora de sermão na igreja não seja uma hora de distração. Deixa eu ver aqui, fazer alguma coisa para passar o tempo, deixa eu olhar as lâmpadas, tem uma lâmpada queimada, deixa eu olhar o mosquito, deixa eu olhar a borboleta, a criança que chorou, porque na igreja a gente tem umas coisas que é tudo normal, mas na igreja vira normal, não é assim? Quando uma criança chora na igreja, o que a gente faz? Cadê? Não é assim?
Gente, criança chorar é a coisa mais normal do mundo. Chora na tua casa, você não fica lá. Mas, telefone. Sujeito tocou o telefone ali, acho que eles ficam pensando assim, o que é isso? É de comer? É lanche? Eu estou mostrando para você que, se você for como eu, você é fácil para distrair. Então, se policie. Deixa eu ouvir. Quando começar qualquer pregador, qualquer mensagem, pensa assim: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo? Não é com quem não veio, não é com quem está ausente. O que o Senhor tem para falar comigo? E Deus sempre fala com a gente, usando um doutor, usando um analfabeto, usando um leigo, usando um teólogo, usando qualquer pessoa. Abriu a Bíblia, é palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Então, Deus está querendo falar com você. Eu fico muito feliz de pregar aqui na IPSM, de verdade. A gente pode melhorar. Estou elogiando, não é para você parar. Estou elogiando, é para você melhorar. Mas a nossa igreja, olha o silêncio. Está percebendo? Vocês estão aqui atentos, ó. E eu com essa voz minha de chata, ainda você está me tolerando. Eu vou pregar em alguns lugares, irmão. Pois é. Exatamente. Mas nós somos diferentes, para a glória de Deus. Então, às vezes eu vou pregar em alguma igreja, irmãos, eu abro a Bíblia, já tem gente dormindo. Abra a Bíblia. Parece que a pessoa ela coloca na cabeça assim: momento de mensagem é momento de... quando você coloca o computador para hibernar, sabe o que é isso, né? O computador não desliga, ele hiberna. Isto é, ele está ali mais ou menos funcionando, mas ele não está totalmente funcionando. Alguns crentes fazem isso. Aqui não. Porque se você dormir, eu vou dar um grito. Terceiro e último, escute, vou terminar com essa aqui para você refletir comigo. Qual a implicação na vida de quem parou de ouvir? A ausência de vida, que só é gerada na vida daquele que ouve e pratica as palavras de Deus. Irmão, se alguém parou de ouvir, essa pessoa é apenas um ser que anda, que fala, que come, mas não tem vida. Não tem nada para oferecer. Irmãos, a gente não precisa citar nomes, mas todo mundo conhece gente que você pode conversar meia hora e você sai pior. Agora, tem gente que você conversa 1 minuto e você sai melhor. A gente não tem gente assim? Cego, né? Então presta atenção. A gente precisa de pensar nesse aspecto, porque se eu parei de ouvir, eu estou morto. Vida eu não tenho condições de levar. Eu só consigo levar vida para alguém se eu estou ouvindo o dono da vida. A vida que emana dele eu recebo. Como que recebo? Ouvindo, se comprometendo com as palavras dele. E porque recebi vida, eu tenho vida para te oferecer. E aí você tem pessoas na sociedade, na igreja, e eu louvo a Deus por essas pessoas, né? Que você tem 5 minutos de conversa e você sai leve com essa pessoa. A pessoa ainda fala assim: eu vou embora. Não vai embora não, vamos conversar mais. Que papo bom. Mas tem gente que senta para conversar, você já fica assim: meu Deus, toca meu telefone para eu sair, para eu ir embora. Pois é, irmãos, a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3 coisas eu quero destacar e a gente termina para ir embora. 3 coisas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeira verdade, o Espírito Santo falou, fala e falará. Isso significa que, enquanto nós estamos na igreja, o Espírito de Deus está sempre falando. Isso para mim é motivador. Não há um culto que ele está calado. Os meus ouvidos podem estar surdos, mas ele está falando. Está entendendo? O Espírito Santo sempre está falando. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade, haverá gente escutando e não ouvindo o Espírito Santo. Tem gente que está escutando aqui a minha voz agora, palavra de Deus, mas não está se comprometendo. Essa pessoa está perdendo tempo. Então, se por um lado o Espírito Santo está sempre falando, e eu louvo a Deus por isso, que ele não parou de falar, por meio das Escrituras.
Por outro lado, tem gente que vai sempre escutar e não vai ouvir. Mas em terceiro lugar, e essa é a melhor aplicação, essa é a melhor, haverá gente em todo lugar onde o Espírito fala, que vai dar ouvidos à sua voz e obedecer à voz dele. Essa pessoa podia ser você. Ouviu a voz de Deus: Pai, eu quero me comprometer com a tua voz, eu quero obedecer, como a Karine fez ali, nesse exemplo simples meu. Pedi para ficar em pé, ela me ouviu e ela imediatamente reagiu. É o que Deus quer da gente. Em ouvir Deus, eu te ouvi, agora então eu quero fazer, eu quero praticar aquilo que eu acabei de ouvir. Então, meus irmãos, notem uma coisa, a Bíblia diz assim, Salmo 81:8, ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Provérbios 1:8, filho meu, ouve a instrução do teu pai. Provérbios 13:1, filho, ouve a correção do teu pai. Marcos 9:7, a Bíblia diz assim, este é o meu filho amado, apontando para Jesus, e a Bíblia diz, a ele ouvi. No mundo de tantas vozes, a gente tem uma voz para ser ouvida, é essa aqui. É contrário a ela? Não ouça, não obedeça, mas é em concordância com esta voz. Eu não quero apenas escutar, eu quero ouvir e obedecer. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Vamos ficar em pé? Nos ajude, Pai, nesta noite, por favor, a não ser mais um culto, mais uma mensagem, mais uma reunião.